ser-vos-á dado. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, porque todo o que busca encontra. Todo o que bate abrir-se-á porta. A música fala sobre esse cuidado de Deus, sobre a resposta de Deus, como Deus cuida, como Deus provê, como Deus providencia, como Deus responde. Fala sobre esse relacionamento que temos com Ele. Nós temos um pacto de amor com Deus. Temos um pacto de amor com Deus. A divisa da nossa campanha de mordomia, desse período aqui na nossa igreja, fala também sobre isso. Ela fala sobre dar e ser-vos dado, boa medida, calcada, sacudida, os deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, os medirão a vós. Fala sobre a música fala sobre essa relação de cuidado com Deus, fala da fidelidade de Deus para conosco, mas fala também dessa atitude do crente, atitude daquele que busca, atitude daquele que pede, atitude daquele que bate, daquele que procura em Deus. Dai e será-vos dado. Pedi e o Senhor lhe concederá. Buscai e achareis. Deus é fiel. Por que andar ansioso? Por que andar ansioso? Sabemos que temos um Deus que é fiel, que responde às nossas orações, e quando nós buscamos, nós de fato achamos, quando nós batemos, a porta nos é aberta, temos com Ele um relacionamento. Por que andar ansioso? Essa é a nossa pergunta nesta manhã. Essa é a pergunta que não quer calar. Passados quase 2.000 anos desde que o Senhor Jesus fez menção dela, o Sermão da Montanha, falando aos seus discípulos, os primeiros crentes em Jesus, os primeiros seguidores, os primeiros discípulos de Jesus, já viviam uma crise de ansiedade naquele tempo, embora fossem seguidores de Jesus, embora estivessem na presença do Mestre, embora fossem testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Ainda assim, o Senhor Jesus precisou dizer: por que andais ansiosos? Eu quero convidá-los então, meus irmãos, a abrirem suas Bíblias e acompanhar a leitura do texto de Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. Mateus capítulo 6, versos 24 a 34. Vamos colocar em pé para a leitura desse texto. Fazer um exercíciozinho. Garantir primeiro que estudar agora. A leitura você serve para o pregador. Mateus 6, 24 a 34 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham,
mais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, ou ao dia de hoje, o seu próprio mal. Amém? A ansiedade tem sido chamado de mal do século. Por muitas vezes temos ouvido isso. Documentários a respeito da ansiedade, que nós assistimos na televisão, reportagens em alguns telejornais, falam exatamente sobre isso. Estudos, seminários. Alguns seminários já trazem o título mal do século, sempre se referindo à ansiedade, como se fosse esse problema um mal desse tempo, exclusivo desse tempo, uma doença desta era. Jesus já falava sobre isso há muito tempo, mais de 12 mil anos atrás. Antes mesmo de Jesus, esse tema já era referido na palavra. O fato é que a ansiedade como doença, como mal que alcança esta geração também, ela não respeita pessoas. Ela atinge tanto aos ricos como aos pobres, tanto os saudáveis como os doentes, os bem-educados como aqueles que também não tiveram acesso, muito acesso à educação, tanto crentes como incrédulos. Ela alcança a todos, indistintamente, em todos os lugares. No Brasil, considerado por muitos, pela segunda revista Forbes, há algum tempo atrás, como um excelente lugar para se viver, e a cidade do Rio de Janeiro como a cidade mais alegre, mas a ansiedade atinge a muitos em todo o mundo, no Rio de Janeiro e em tantos outros lugares ao redor do mundo. Ela alcança a todos, indistintamente. O efeito da ansiedade pode ser percebido em nossa vida através da preocupação, através do medo, através também do arrependimento demonstrado algumas vezes. No texto que nós lemos, Jesus está lidando com essa difícil doença. E ele está falando exatamente aos seus discípulos que, embora o acompanhassem, embora estivessem assistindo à realidade de que multidões eram alimentadas por Jesus, enfermos eram curados, cegos passavam a ver, mudos começavam a falar, desenrolavam suas línguas e começavam a falar, aleijados ficavam sãos e saíam correndo, andando, correndo, saltitando. Mas apesar disso tudo, ainda assim, havia a possibilidade de, em algum momento, eles estarem ansiosos por alguma coisa. Jesus então trata do assunto, Jesus mexe na ferida, Jesus toca a ferida. Mas o fato é que quando nós tocamos a ferida, nós curamos a ferida. É isso? Para que o enfermeiro trate de uma chaga, de uma ferida, o enfermeiro, ainda que seja doído, ainda que seja doloroso, ele vai ter que meter a mão na ferida, limpar, raspar, para cuidar. Quando nós trabalhamos na emergência do hospital, lá em Volta Redonda, podemos ver isso muito de perto. É complicado isso. Mas quando nós tratamos da ferida, quando mexemos nela, podemos curar. A possibilidade de cura é grande. Jesus então trata da ferida e começa então a formular perguntas. Várias perguntas são formuladas aqui, dirigidas aos seus discípulos, sobre o cuidado do dia a dia. Mas todas essas perguntas que Jesus apresenta podem ser sumariadas em uma apenas. Ele diz: por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos? E ele mesmo dá o conselho necessário para aquele momento.
pior que isso, ela também destrói a nossa alegria, destrói a nossa paz com Deus. Quanta coisa ruim nos traz ansiedade. Jesus estava certo quando dizia, então, por que andais ansiosos? Ele estava certo em tratar do assunto. E o apóstolo Paulo certamente ouviu a respeito da palavra de Jesus, e ele escreve lá dizendo aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ora, os psicólogos de hoje devem então se voltar realmente para a Bíblia e se inspirar nisso. Paulo, Jesus, não eram psicólogos, mas já naquele tempo tinha uma grande preocupação acerca da ansiedade, e já havia dito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que andais ansiosos? Eles questionavam a ansiedade e encorajavam os crentes naquele tempo a não permitir que a ansiedade dominasse suas vidas, porque ela destrói a alegria, ela destrói a paz. Apesar de sentirmos algumas vezes que Jesus não pode entender ou falar as nossas necessidades, algumas vezes alguns crentes pensam assim: ele não ouve, ele não entende, e parece que não pode responder a determinada necessidade ou ansiedade. Nós nunca devemos nos esquecer de quem foi Jesus. Além da questão da divindade de Jesus, Deus Todo-Poderoso, aquele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, não podemos nos esquecer também da humanidade de Jesus. E quando olhamos para a humanidade de Jesus, nos lembramos de Jesus, filho de José e Maria. Jesus que vem de uma família da classe operária. Jesus que convivia diariamente com o povo que lutava para suprir todos os dias as suas necessidades. Ele não nasceu lá ou na casa do rei, não nasceu no palácio, nasceu numa estrebaria e viveu numa família com o filho de um carpinteiro, aprendendo certamente seu ofício. Era filho de um operário, filho da classe trabalhadora. Sua mãe Maria, no seu nascimento, tinha trazido seus dízimos e as suas ofertas naquela ocasião para colocar no santuário, trazer à casa de Deus seu dízimo, suas ofertas. Mas havia também uma contradição naquele tempo, nessa situação, no momento quando se preparava para receber o bebê, havia a tradição de trazer também à casa do Senhor, ao santuário, a oferta aos pobres. Era uma tradição. Jesus então ele convivia e conhecia a realidade da pobreza, da necessidade. Sua família também. Desde a infância ele tinha se acostumado com essa situação. E quando ele pergunta então aos seus discípulos: por que andais ansiosos? Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. Quando ele descreve então todas aquelas situações que podem tornar o homem ansioso, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Ele já tinha visto essa ansiedade na vida das pessoas. Ele conhecia essa carência na vida das pessoas. Vale então, meus irmãos, algumas reflexões, pelo menos 3 breves reflexões que eu quero trazer nesta manhã para você. Em primeiro lugar, lembrando as palavras de Jesus, estar ansioso não fará bem aos nossos corpos.
confiar em Deus, confiar em Jesus. Seus seguidores sabiam que Deus cuidava dos pássaros. Lembra que eles olhavam ao redor e podiam ver os pássaros. Cuidado de Deus com eles. Mas tinham problemas em acreditar que Deus cuidaria deles. E é por isso que, veja o slide seguinte, o texto bíblico. Jesus então diz: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco à sua estatura? Não adianta correr, não vai acrescentar nada na correria, vai embora, né? Você não vai ficar mais alto, não vai ficar mais belo, ou coisa que vale, né? Não estejais ansiosos, porque o fato, meus irmãos, é que eles erraram ao ver que, ao deixar de ver que eles eram mais importantes do que os pássaros. Eu diria que hoje, assim como foi no ministério de Jesus na terra, Deus provê, Deus providencia a comida, Deus providencia o alimento aos seus seguidores. De que maneira Deus faz isso? Deus provê todas as coisas, quando nos provê de habilidade para o trabalho. Deus provê o nosso alimento quando nos provê também de inteligência, capacidade realizadora. Deus nos alimenta, Deus provê o nosso alimento quando também nos dá saúde para a realização de toda a nossa tarefa. A ansiedade não pode prover comida para os nossos corpos, como também não pode acrescentar minutos à nossa existência e centímetros à nossa altura. Essa é a reflexão de Jesus. Por mais ansiosos que estejamos, isso, nós não conseguimos acrescentar centímetros à nossa estatura, né? Não conseguiremos acrescentar minutos à nossa vida. E a ansiedade também não proverá o sustento para o nosso vida. Mas Deus pode suprir todas essas coisas. Deus suprirá a nossa necessidade por comida, se confiarmos nele. É o ensino que nós temos ali. O segundo ensino, a segunda reflexão que ano passado eu quero compartilhar com você é que estar ansioso também não proverá roupa para vestirmos. Estar ansioso não proverá roupas para vestirmos. Seguidores de Jesus são sujeitos às mesmas preocupações que há no mundo. Embora estejamos seguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amamos Jesus, a sua igreja, mas não vivemos nesse mundo. E temos as mesmas preocupações às vezes que o mundo tem. E nos preocupamos muitas vezes também com isso, mas que vestiremos. Seguidores de Jesus enfrentam o perigo de se tornarem ansiosos pelo que vestem. É fácil uma pessoa estar ansioso e estar mais interessado por causa disso, por causa da ansiedade, estar mais ansioso em relação à vestimenta do que pela presença ou por estar na casa do Senhor. Prova disso, testemunho disso, é que por muitas vezes no ministério pastoral, ao longo de 25 anos, é um bocado de tempo, eu visitava algumas pessoas que estavam ausentes da igreja. E quando eu buscava a razão de ser da ausência dessas pessoas, era pelo roupa para ir para a igreja. Uai, o que é isso? Não vou uai, primeiro cristão que era pastor de medo. O que é isso? Não deve ser isso o motivo para deixarmos de estar na casa do Senhor. Nunca deve ser o motivo para deixarmos de estar na casa do Senhor. Mas, ainda assim, muitas pessoas param de frequentar a igreja e afirmam fazer isso por não ter que vestir. Isso não é verdade. Sempre teremos um vídeo de vestir. Por mais simples que seja, teremos um vídeo. Os gentios tinham uma desculpa para a sua ansiedade a respeito das vestimentas. Eles diziam que não tinham que vestir, mas por outro lado eles também não tinham o Pai amado a quem recorrer. A desculpa que os gentios podiam afirmar seria essa: eles não tinham Deus de
cercam. Nós temos visto aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Nosso passado, a nossa história, revela com muita propriedade aquilo que Deus já fez. Muitas vezes, quando nós estamos orando na igreja, no momento de intercessão, repetidas vezes o pastor ora, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda há de fazer. Porque aqui nesse santuário mesmo, nós temos dezenas de pessoas que são testemunhas daquilo que Deus já fez. Outros estão vivendo hoje o mover de Deus, o agir de Deus em suas vidas e podem dar testemunho disso. Outros estão vivendo, na verdade, na palavra de Josué, véspera de maravilhas. Estão vivendo as vésperas daquilo que Deus está planejando, está na esteira dos acontecimentos por realizar em suas vidas. Nosso passado, então, revela o maravilhoso cuidado de um Pai amoroso, de um Pai que cuida. O escritor do Salmo 124, verso 8, afirma também com muita propriedade: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está nas mãos do Senhor. Deus cuida dos seus. E a nossa necessidade de vestimenta também não lhe é desconhecida. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E o Deus que cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Elias, de Paulo, de João, de Pedro e muitos outros, não faltará, não falhará conosco. É por causa dessa verdade, meus irmãos, que nós podemos afirmar que não há necessidade de ficarmos ansiosos por aquilo que vestimos, ansiosos pela roupa que usaremos. Deus cuidará de poder providenciar todas essas coisas. E a última reflexão é que estar ansioso não proverá paz para as nossas vidas. Estar ansioso não proverá paz para as nossas vidas. Creio que há um texto bíblico também desse ponto. Vamos ver aqui. Mateus 6,33, nós buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Estar ansioso não promoverá ou não trará paz para as suas vidas. Henrique Moore disse certamente o seguinte: acima de todas as coisas, não toque no cristianismo, a não ser que você esteja disposto a procurar o reino primeiro. A menos que você esteja disposto a procurar o reino primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, não toque no cristianismo. Eu garanto a você uma existência miserável se você procurar em segundo lugar. Quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, nós precisamos então aprender a colocar as coisas em ordem, né? A colocar em primeiro lugar aquilo que deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. É impossível experimentarmos paz se permitirmos que a ansiedade nos impeça de colocar Deus em primeiro lugar. É impossível experimentarmos paz e alegria como crentes se permitirmos que a ansiedade nos impeça de colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus prometeu aos seus seguidores que, se eles colocassem o reino de Deus em primeiro lugar, as suas necessidades de comida, de vestimento ou de vestimenta e também de moradia seriam supridas. Não há então razão justificável para um crente ficar ansioso. Não há nada que justifique a ansiedade. E é por isso que a pergunta retórica de Jesus. Retórica porque
Temos o Senhor que irá suprir, de alguma maneira, todas as nossas necessidades. Devemos simplesmente confiar nele e obedecê-lo. A vida se torna muito mais leve, mais fácil de ser vivida quando nós fazemos isso. Quando, ao invés de carregarmos todo o fardo sobre os nossos ombros, nós somos capazes de fazer o que o apóstolo Pedro diz. Vamos ver o que diz Pedro, próximo slide, 1 Pedro 5,7. Quando nós somos capazes de lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero convidar nessa manhã, quando participamos desse culto, quando cantamos tantas músicas que são verdadeiras afirmações de confiança em Deus, e saímos daqui nessa manhã também com essa afirmação, com essa disposição de não andarmos ansiosos por coisa alguma, de não nos tornarmos escravos da ansiedade. O mundo é mau, meus irmãos, o mundo é mau. Não podemos esperar nada desse mundo, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de suporte para a nossa vida. O mundo é mau e nos traz tanto peso. Liga o jornal, na televisão, tanta coisa, você liga o jornal e às vezes você ouve lá 3, 4, 5 notícias de acabar com você, de azar. Você sai dali triste, soturado, confuso, né? Melancólico, triste, tanta coisa assim. E nós nos lembramos do que a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas vidas. Eu quero convidar você a tirar o peso, quem sabe você está carregando, peso da responsabilidade tão grande que você tem levado, negócios, família, estudos, compromissos. Quero convidar você nesta manhã a pegar aquilo que talvez esteja significando peso sobre os seus ombros e lançar sobre Jesus. Ele quer tomar, né, a sua mochila pesada, seu fardo pesado, né, pela mochila leve. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave, é leve, e encontrareis descanso. Jesus quer ser esse companheiro, esse parceiro. Quem carregou o peso, deixa quem carrega o peso. Já teve algum companheiro assim, algum amigo assim? Quando você está perto dele, ele te deixa, não, peraí, deixa eu pegar. Eu lembro quando eu trabalhava com o povo lá em África, né? E quando eu chegava, ou às vezes chegava carregando tantas coisas, mochila, e bolsa do laptop, e carregando embaixo do braço, às vezes as apostilas, estudo, né? E às vezes eu saía do carro carregando aquelas coisas todas que logo 5. Mas você até arrastando, se você 40, né? Era arrastando, você vai arrastando em 40, né? E mas um pegava a mochila, outro pegava essa mochila, toda vez assim, quase que caía. Cada um levava um negócio. Assim que Jesus faz conosco, deseja ter. Às vezes o texto diz que isso depende de uma atitude nossa. Nós precisamos lançar sobre Jesus. Precisamos ter essa atitude de confiança. Nós lançamos sobre Jesus, ou depositamos e entregamos a alguém aquilo que está conosco, quando nós confiamos nessa pessoa. Jesus queria, Pedro então nos encoraja, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Faça isso. Entregue nas mãos do Senhor toda a sua ansiedade, de peso. Entregue nas mãos dele. Essas são com certeza boas mãos. Boas mãos para cuidar disso. Bem, nós queremos concluir o culto desta manhã. Vou dar uma conversa especial em outra música. Vou ouvir uma vez mais a Priscila, caminhando para outro momento importante também do culto desta manhã.
motivo